sim. Bom, meu nome é Laura, mas pode me chamar de Lau, e hoje eu vou contar uma história para vocês. Isso mesmo. A história de como o perseguidor de Cristo, a pessoa que perseguia Cristo, que, não gostava de Cristo, Saulo, acabou se tornando o nosso amado discípulo Paulo. Bom, e como assim você não sabia que uma das pessoas que mais andava com Cristo, no começo não gostava nada dele? Bom, tá tudo bem, eu vou te contar agora. Saulo, esse personagem aqui, tá com uma carinha de bravo, mas eu já vou explicar por quê. Saulo, nascido em Tarso, na cidade de Tarso, era um homem muito inteligente e extremamente religioso. Isto é, ele conhecia muito bem a palavra do Senhor, porque ele havia passado anos e anos da vida dele estudando para se tornar um sacerdote. Mas aí você me pergunta, o que é um sacerdote, Tchalau? Um sacerdote é uma pessoa que é tipo um líder de uma determinada religião. Pra gente agora seria um pastor, então vamos chamar de pastor. E ele finalmente consegue se tornar um pastor. Só que ele acaba endurecendo o coração dele, porque ele acredita de todo o coração que ele tem que defender Deus dos cristãos. Então, da gente, sabe, ele não gostava da gente porque ele achava que a gente estava pecando e estava blasfemando contra Deus. Então, olha que loucura que ele tinha na cabeça. Ele queria defender Deus do próprio Deus. Não faz sentido nenhum, ele é muito louco. E aí ele perseguia e machucava todas as pessoas que gostavam de Deus e que falavam que eram seguidores de Deus. Então, assim, ele começou a ficar muito louco nessas paranoias dele. Mas na cabeça dele ele estava fazendo certo. E seguindo esses pensamentos, um dia ele recebe uma carta, essa carta, que dizia assim, leio para vocês. Vá à cidade de Damasco e prenda os adoradores de Cristo de lá. Pois é. Ele recebe essa carta e ele vai feliz. Ele chama uma pessoa para acompanhar ele. E daqui eles vão. Porém, enquanto eles ainda caminhavam em direção à cidade de Damasco, surge uma luz no meio do caminho, uma luz bem grande e muito brilhante. Imagina quando você olha para o sol e você não consegue nem abrir seus olhos direito porque os raios são muito fortes e eles entram no seu olho e parece que vai te cegar. Aconteceu isso com Saulo. Só que a luz foi tão forte, mas tão forte, que ele até tropeçou numa pedra e caiu. Então, logo em seguida, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou totalmente assustado. Ele não sabia, porque era uma voz surgindo do céu, do nada. Então ele só perguntou o que era óbvio: quem é, Senhor? E aí a voz respondeu: Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que você se levante e entre na cidade. Ali vou te dizer o que fazer. Assim que a voz para de falar e que a luz se apaga, a companheira de Ananias, tremendo de medo, que mal consegue soltar uma palavra de tanto medo que ela sente, ela pensa: ai, que medo! Da onde essa voz está indo? Está vindo? Eu não sei, eu não consigo nem falar. Eu tô com muito medo. Será que é um fantasma? Ui! Enquanto ela está tendo esse desespero, Saulo está se levantando. E assim que ele se levanta, ele percebe que está cego. E então, desesperado e cheio de temor de Deus, ele crê. Guarda bem essa palavra. Ele crê. O que é crer? Acreditar. Então ele acredita no que Jesus tinha falado para ele. Acredita que assim que ele chegar na cidade de Damasco, ele vai encontrar respostas, ele vai encontrar cura. Então ele pede ajuda e os dois vão para a cidade de Damasco. Assim que eles chegam lá, eles se hospedam na casa de Judas. Não é Judas Iscariotes, o traidor, é outro Judas. E lá eles ficam por 3 dias. Sendo que Saulo só estava orando por 3 dias,
orando e não tinha comido nada, não tinha bebido nada, só em oração, pedindo para que Deus enviasse uma resposta. Então Jesus, em uma visão, fala com um profeta que mora nessa mesma cidade e que se chama Ananias. E ele diz, o Senhor diz: Ananias, vá até a casa de Judas e procure um homem chamado Saulo e ore com ele. Ananias era uma pessoa muito inteligente e muito sabida. Ele escutava as conversas de todo mundo. Então ele sabia muito bem quem era Saulo. E então ele questionou Jesus. E ele falou assim: o Senhor quer mesmo que eu vá lá com aquele cara que mata as pessoas que adoram o Senhor e que eu ore com ele? Como assim? Eu não vou para ajudar aquele homem. Então Jesus Cristo fica muito bravo e ele fala: Não discuta, pois eu o escolhi e farei dele um discípulo da minha palavra. Então Ananias não tinha o que fazer, ele obedeceu. E aí Ananias foi lá na casa de Judas e encontrou Saulo orando. Estava orando lá, e aí ele encontrou ele e começou a orar. E aí ele falou assim: irmão Saulo, Jesus me enviou para que através dessa oração você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Então, ou seja, Ananias orou para Saulo não só para que ele volte a enxergar, e inclusive ele voltou. Todas as coisas que estavam tapando os olhos dele foram arrancadas na hora que Ananias fez essa oração. Então ele voltou a ver e ele dava glórias a Deus por isso. E não só isso, ele recebeu o Espírito de Deus e foi batizado, deixando assim o seu nome Saulo para trás e começou a chamar pessoas para Cristo, atendendo como o nome de Paulo. E foi assim a história que o perseguidor de Cristo, Saulo, se tornou o discípulo, o pescador de gente, Paulo. Mas aí você me pergunta: Tia Lau, o que eu tenho a ver com essa história? Por que você contou essa história pra gente? Então, é que muitas vezes nós somos como Saulo. Nós temos capacidade, nós temos inteligência para fazer as coisas que Deus quer, mas a gente prefere fazer as coisas pra gente. A gente acaba pecando. O que é pecado? É você fazer coisas que te afastam de Deus. Então, sabe aquela mentirinha que você fala: é tão pequenininha que ninguém vai ver, eu vou esconder aqui? Deus tá vendo. Sabe quando você maltrata seu amigo, quando você desobedece seus pais ou seus tios, ou aqui ou quando tem cultinho na igreja? Você está se afastando de Deus, você está pecando contra Ele. Mas Deus, bom do jeito que Ele é, Ele conhece nosso coração e sabe que a gente falha. Então Ele nos coloca em situações difíceis. Assim como Ele colocou Saulo numa situação difícil. Quando Ele tirou a visão dele, Saulo teve que ficar cego por 3 dias. Saulo finalmente creu que Jesus tinha o melhor para ele. Então nós estamos vivendo uma situação difícil agora. Mas que nós sejamos como Saulo e que a partir desse momento difícil nós venhamos a crer que Deus tem o melhor pra gente. Então agora eu peço que você venha refletir um pouco através das perguntas que eu vou fazer pra você agora. Você está fazendo as coisas que agradam a Deus? Você conhece a Deus? Você conhece de verdade Deus, não é de mentira, não é só de ouvir falar igual Saulo conhecia. Você já entregou a sua vida para Ele? Se sim, você tem confiado plenamente, de olhos fechados, que a sua vida é Ele? Se a resposta for não, e se você quiser parar de ser como Saulo, que não acreditava em Deus, ele só sabia um pouco e deixava para lá. Se você quer se tornar como Paulo, que amava a Deus e confiava nele, eu peço que você feche seus olhos, assim como eu vou fechar agora, e que repita essa oração comigo. Papai do céu, eu não quero ser mais como Saulo. Eu quero ser transformado e, assim como Paulo, ter fé em Ti. Então, por favor, me perdoe, eu errei. Escreve meu nome no livro da vida. Assim eu oro e confio a minha vida em Ti. E no Seu nome eu agradeço. Amém. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, pelo menos um pouco.
eu peço que vocês venham orando com as suas famílias e que vocês nunca se esqueçam dessa história. Eu peço que vocês venham orando assim como Paulo orou e que confiemos que Deus tem o melhor para nós. E que esse momento difícil vai passar, porque ele vai passar, porque Deus está acima de tudo. Então vamos aprender ao máximo com isso. Bom, é isso, gente. Não se esqueçam de acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, que vão ter muitos, com muitos tios. E é isso. Até a próxima.